Olá, pessoal! Então, sou a professora Deise, estou aqui novamente com vocês, hoje para trabalhar máquinas elétricas. Então, o que nós vamos estudar hoje? Mais especificamente, história do magnetismo, o eletromagnetismo, linhas de indução, campo magnético, o magnetismo e o uso da bússola e propriedade dos ímãs. Para isso, eu gostaria que vocês tivessem em mãos o livro didático de vocês, que nós vamos usar bastante, e também um caderno, um lápis, caso queiram fazer algum tipo de anotação. E sim, espero que ao final da aula vocês não estejam que nem esse bonequinho que aparece ali. Muito pelo contrário. Tudo bem? Vamos lá então? Estudar um pouquinho da história do magnetismo. A palavra magnetismo, ela vem desde lá da Grécia Antiga, quando os gregos perceberam que uma pedra conseguia, assim, atrair objetos de ferro. Ela teria essa propriedade. A propriedade da pedra era essa atração. Assim como, lembram lá de Tales de Mileto, que percebeu o âmbar, que era uma resina vegetal, e que essa resina, ele conseguia, sim, por meio de uma fricção, ela atraía objetos leves. Essa pedra também, ela atrai o ferro. Depois de um tempo, deram o nome dessa pedra de magnetita. Essa imagem eu tirei do livro didático de vocês, lá da página 25. E ali ele diz, magnetita é o ímã natural. E o componente principal desse ímã é o óxido férrico. Então, essa palavra, esse magnetismo, já vem lá de antes de Cristo, da Grécia Antiga. Bom, vamos ver então o que é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a parte da física que ela vai associar o estudo da força elétrica com o magnetismo. E isso vai muito ser explicado nesse campo magnético que é formado. Esse campo magnético pode ser formado tanto por um ímã, que nós veremos um pouquinho mais na frente, como também por uma corrente elétrica. Então, existe a formação de um campo magnético. O que nós temos aqui? Essa animação eu deixei justamente porque para perceber como que é feito esse caminho dessa corrente magnética que nós temos, que a gente vai chamar de linhas de indução. Ou seja, ela sempre entra, vocês perceberem, ó, entra pelo polo sul, sai pelo polo norte. Ó, entra pelo polo sul, sai pelo polo norte. E vai formando esse campo que é chamado de campo magnético. Muito bem, vamos falar um pouquinho dessa linha de indução. Essa linha de indução, conforme eu falei para vocês, sempre tem um sentido. Entra pelo polo sul, passa pelo ímã, sai pelo polo norte. Então, mesma coisa na parte inferior dessa imagem. Essa imagem que eu coloquei aqui ao lado é para provocar um pouquinho vocês. O que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês pegassem em casa uma folha em branco, uma folha, como eu estou pegando aqui, uma folha em branco, cortassem limalha, ou seja, palha de aço, corta ela bem pequenininha, coloca toda essa palha de aço em cima aqui, então deixa a folha nesse sentido, põe a palha de aço aqui em cima, embaixo pega um ímã. Esse ímã pode ser um ímã de geladeira. Se ele for maior, o efeito é melhor. Ou seja, você vai colocar o ímã embaixo dessa folha. No momento que você puser o ímã, você vai perceber que essa palha de aço que você cortou e que deixou ela bem pequenininha, ela vai começar a fazer uns desenhos. Esse desenho que ela vai formar é justamente a linha de indução que ela vai fazer. Então, percebam que aqui, ó, exatamente a imagem que foi feita. Então, foi colocado um ímã embaixo, colocado nesse momento a palha de aço, a folha em branco
E vocês podem depois brincar com esse ímã, fazendo ele dançar aqui, ele andar de um lado para o outro. E vocês vão perceber o desenho que ele vai formando dessa palha de aço em cima da folha. Façam lá, que é bem legal e bem interessante. Vocês vão conseguir enxergar a força magnética e vão conseguir enxergar também essas linhas de indução. É bem legal, tudo bem? Bom, falando agora, voltando um pouquinho aqui, nós vamos falar desse campo magnético. O que vem a ser o campo magnético? Esse campo magnético é qualquer tipo de região que é formada por uma fonte que possa gerar esse fenômeno. Esse fenômeno que é chamado de atração e repulsão. Então, esse fenômeno pode ser por um ímã, ou lembra que eu falei agora há pouco? Pode ser um ímã ou uma corrente elétrica. Forma assim esse campo magnético. Então, às vezes o campo é bem grande e às vezes ele não é tão grande. Depende da força que você tenha, ou da corrente elétrica ou do ímã, certo? Força de atração e repulsão a gente também já estudou dentro da eletricidade. Lembram com a lei de Dufay, que ele fala justamente na atração e repulsão dos corpos. Lá eram corpos de sinais iguais se repelem, corpos de sinais diferentes se atraem. E naquele momento eu comentei do ímã, agora eu estou fazendo ao contrário. Eu estou falando do ímã e estou comentando da força provocada por corpos que apresentam carga positiva e carga negativa. Por que eu estou fazendo essa associação? Porque a gente está estudando eletromagnetismo, eletricidade associada com o magnetismo, formando esse campo magnético. Tudo bem? E agora vamos olhar então o que vem a ser esse campo magnético. Por que eu coloquei como exemplo o globo naquele momento? Porque a Terra, o nosso planeta Terra, ela funciona assim como um grande ímã. Vocês sabem que a Terra tem um núcleo, ela tem camadas que formam. No núcleo da Terra existe principalmente ferro e níquel eletrizado. Se é eletrizado, ele vai formar sim um campo magnético, fazendo da Terra um grande ímã. Por isso que a Terra também existe. Na Terra também existe o polo sul magnético e o polo norte magnético. Porém, ele é diferente do polo norte geográfico e sul geográfico. Vocês sabem que a Terra tem um ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação, se eu puxar aqui, ele vai ser aproximadamente 23 graus e meio. 23 graus e meio, certo? Esse local onde tem este eixo de inclinação que eu estou mostrando aqui, é onde estaria, se eu pusesse um ímã, onde estaria posicionado o ímã. Este ímã, ele tem a posição, o polo sul magnético aponta para o norte geográfico. O polo norte magnético aponta para o sul geográfico. Ou seja, isso percebe-se pelo movimento, pelo campo magnético gerado pelo centro da Terra. Lembram da linha de indução? Sempre entra no sul, sai pelo norte. Então, por isso, essa linha que eu desenhei aqui. Por que eu estou falando disso? Polo sul magnético, polo norte magnético. Por quê? Porque existe a utilização da bússola. Como que a gente pode se orientar no globo terrestre utilizando uma bússola? Vai que você esteja num local perdido e você tem uma bússola na sua mão e você quer saber qual é a posição do globo terrestre que você se encontra e você vai poder utilizar. Com isso, você pode sim visualizar por meio desse polo magnético, sul magnético ou norte magnético. Vamos ver então como funciona. Propriedades magnéticas da Terra
e a utilização da bússola. Como eu falei, a Terra é um grande ímã, certo? Porque o núcleo é formado por ferro e níquel eletrizado. Então, ela tem um campo magnético. Se ela tem um campo magnético, ela tem linhas de indução. Se eu puser, olha a linha, sul, polo sul magnético, norte magnético. Aqui, se eu pusesse aquele eixo, eu teria polo norte e polo sul geográfico. Até porque aqui está o hemisfério sul. Vamos imaginar uma pessoa que esteja perdida, posicionada neste local do globo terrestre. E essa pessoa precisa, sim, se achar, se localizar. O que ela vai fazer? Ela vai utilizar a bússola. Curiosidade, a bússola ela já é utilizada desde antes de Cristo. Quem criou realmente a bússola foram os chineses. Eles utilizaram justamente com essa finalidade, para se localizar dentro desse planeta. É a geolocalização. Então, lá antes de Cristo, bem antes de Cristo, foi criada a bússola. O que acontece no funcionamento da bússola? Vejam, a bússola tem norte, sul, leste e oeste. Se você está nesse ponto do globo terrestre e você quer se posicionar, você vai colocar a bússola na sua mão e por meio do campo magnético que a gente não enxerga, mas que a Terra tem esse campo magnético justamente porque ela é um grande ímã, então ela já tem um campo magnético muito grande. O que acontece? No momento que ele segurar a bússola, ele vai perceber que o norte vai ser apontado para cima. Daí você diz, mas isso por que acontece? Pela linha de indução, pelo caminho que essa linha faz. Veja, eu estou nesta parte do campo magnético. Entra pelo polo sul magnético, sai pelo polo norte magnético. O que vai acontecer na bússola? Vai entrar pelo polo sul magnético, vai entrar, sair pelo polo norte magnético. Então, ela vai posicionar para o norte geográfico. Então, eu tenho norte para cima, sul para baixo. Justamente por causa desta linha de indução provocada pelo campo magnético. Tudo bem? Agora sim, nós vamos estudar as propriedades dos ímãs. Uma delas a gente vem falando direto. Ele é formado por dois polos, o polo norte magnético e o polo sul magnético. Isso vocês também encontram lá no livro didático, página 25. Segunda propriedade, força de atração e repulsão. Já falei isso também quando eu trabalhei eletricidade, que eu falei que corpos com cargas iguais se repelem, corpos com cargas diferentes se atraem. Esse é uma segunda propriedade dos ímãs, força de atração e repulsão. Se eu tenho polos diferentes, ocorre atração. Se eu tenho polos iguais, ocorre repulsão. E às vezes a repulsão é tão forte que de longe você já percebe, sim, essa força de repulsão, esse campo magnético que é formado. Se você colocar um ímã forte também, com o polo norte direcionado com o polo sul de um outro ímã, eles vão se juntar e pode ser que você não consiga separar por causa dessa força magnética. E o último momento é a inseparabilidade dos polos. O que significa isso? Se eu cortar esse ímã exatamente aqui e separar o polo norte do polo sul, automaticamente este pedaço vai formar o polo norte e o polo sul, exatamente como era o original. Esse pedaço vai formar o norte e o sul. E isso vai acontecendo sucessivamente. Isso é uma propriedade dos ímãs.
ok? Então, espero que tenham gostado. Façam aí aquela experiência que eu falei da animalha, ou melhor, da palha de aço com o ímã, e vejam que interessante que vai ficar, ok? Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!